porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Isso aqui é importante nós pontuarmos. Não se sabe ao certo qual era o estado civil de Paulo. Solteiro era pouco provável, pois para ser rabi, para ser fariseu, o candidato deveria ser casado. Viúvo não é citado em nenhum local da Bíblia. Provavelmente, e repito, provavelmente, Paulo foi deixado pela sua esposa após a sua conversão, após se converter a Jesus, ao Evangelho. Mas isso é apenas uma suposição, não se pode provar, é apenas uma hipótese. Fato é que quando ele escreveu essa carta, ele já estava só. Quer seja pela viuvez, quer seja pelo abandono, quer seja por nunca ter se casado, Paulo estava só. E ele diz ter recebido um dom de Deus para tal. Você leu comigo? Ele diz ter recebido de Deus um dom para viver sozinho. Um dom para o que nós chamamos de celibato. Há pessoas que receberam de Deus essa capacidade para não se casarem. E na Bíblia existem inúmeros exemplos. O próprio Paulo, Jeremias nunca se casou, Elias nunca se casou. São casos de pessoas na Bíblia que conseguiram exercer o ministério, mas nunca se casaram. Isso é muito importante, por quê? Porque a igreja não pode e nem deve exercer pressão em cima de ninguém para que essa pessoa se case. Quer seja essa pressão social, quer seja essa pressão ministerial. Tem gente que acaba se casando por causa da pressão dos outros, da pressão dos amigos e às vezes até da pressão da igreja. Jesus falou isso em Mateus 19:12, que existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino, ou seja, ele está falando sobre o celibato. Sobre que tem gente que se dedica à obra de Deus de forma integral, toda a sua vida, e acaba não se casando. Mas Paulo não coloca isso acima do casamento. O celibato existe. Eu conheço pessoas que acabaram não se casando, mas que exercem ministérios brilhantes na obra de Deus. Eu conheço pastores que pastoreiam igrejas, pastoreiam campos, dirigem congregações e que não se casaram e que são fiéis, porque o celibato é um dom de Deus. Mas ouça-me, o casamento também é um dom de Deus. Para cada um, Deus deu um dom. Se existem homens que não se casaram, como Paulo, Jeremias e Elias, existem homens de Deus que foram casados. Posso citar aqui, Samuel foi casado, Jó foi casado, Moisés foi casado, Pedro foi casado. Ou seja, tanto o celibato como o casamento são dons de Deus para o seu reino. Então ninguém pode ver o celibato como mais espiritual que o casamento. Tanto o casamento quanto o celibato são bênçãos de Deus, são dons de Deus que Ele distribui segundo a sua soberana vontade. No 8 ele vai dizer assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficasse como eu. E a gente tem que contextualizar isso aqui. Por quê? Porque Paulo está manifestando um desejo, não um mandamento. Ele não está mandando que uma vez que a pessoa é solteira, uma vez que a pessoa é viúva, que ela nunca se case. Ele está dando um desejo. E por que ele diz isso? Vamos continuar. No 9 ele diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se ou do que arder. Champlin, ele diz que a palavra arder ou abrasar ali literalmente significa requeimar. É algo que é queimado continuamente, ato contínuo. Dá ideia, então, melhor casar do que requeimar, melhor casar do que abrasar, dá ideia de alguém que está sofrendo
constantemente pela abstinência. Dá a ideia de alguém que está sofrendo constantemente por um longo período sem relações sexuais. Alguém que não recebeu de Deus o dom do celibato. Alguém que não recebeu de Deus o dom para ficar solteiro, para ficar viúvo ou viúva. Então, como essa pessoa não foi capacitada para viver assim, essa pessoa sofre. Essa pessoa está sofrendo com a ausência. E o que Paulo está dizendo? Qual que é a recomendação da Bíblia? Se você está sofrendo com isso, é melhor que você se case. Se você não consegue ficar sozinho, se isso te causa tristeza, se isso te incomoda, se isso mexe com você, se você sofre por isso, se case. Então Paulo está dizendo que gostaria que todos fossem como ele, mas que Deus não capacitou a todos para viverem como ele. E aqui eu preciso dizer uma palavra: não busque ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não busque viver de forma que Deus não te chamou para viver. A Igreja Católica sofre ao longo da história tantos escândalos de sacerdotes envolvidos principalmente em pedofilia, justamente por causa disso, porque o celibato não pode ser imposto. Ele é um dom de Deus, não uma imposição. Mas do outro lado, se os católicos sofrem por proibir, os evangélicos sofrem por impor. Porque o que eu conheço de jovens que acabaram se casando por causa da pressão: você tem que casar para ser diácono, você tem que casar para ser presbítero, você tem que casar para ser evangelista. Não, você tem que casar por causa do seu ministério, você tem que casar por causa da sua chamada. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que casar pelas razões certas. Ser solteiro não impede ninguém de exercer o ministério. Ser solteiro não impede ninguém de fazer a obra de Deus. Nem o casamento impede. O importante é se alegrar e não sofrer com a condição que Deus te deu para servi-lo. Quer seja casado, quer seja solteiro, o importante é servir a Deus com a integridade do seu coração.